promovido pela Escola dos Juízes Federais da Bahia, EJUFBA, pela Associação dos Juízes Federais da Bahia, AJUFBA, com o apoio da Justiça Federal da Bahia. A presente edição contará com palestra a ser proferida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal aposentado Olindo Herculano de Menezes, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no biênio 2010-2012. Mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, doutor em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, e professor aposentado da Universidade de Brasília, UNB. Na sequência, os debates serão conduzidos pela excelentíssima senhora desembargadora federal aposentada Nilza Maria Costa dos Reis, mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e professora aposentada na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, UFBA. Para compor a mesa desta solenidade, anunciamos a excelente senhora vice Juíza Federal Dayana de Azevedo Bião Souza. Neste ato, representando o diretor do Foro da Seção Judiciária da Bahia. A excelentíssima senhora presidente da Associação dos Juízes Federais da Bahia, a JUFBA, juíza federal substituta Luísa Ferreira Lima Almeida. O excelentíssimo senhor diretor da Escola de Juízes Federais da Bahia, EJUFBA, juiz federal Saulo José Casale Bahia. O excelentíssimo senhor desembargador federal aposentado Olindo Herculano de Menezes, palestrante desta edição da Sexta Jurídica. E a excelentíssima senhora desembargadora federal aposentada Nilza Maria Costa dos Reis, debatedora desta edição da Sexta Jurídica. Registramos a honrosa presença da conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado da Bahia, doutora Ana Carla Marques Fracalossi, representando a presidência da referida ordem. Agradecemos as presenças de magistradas, magistrados, servidoras, servidores, colaboradoras e colaboradores desta sessão judiciária. Aqui, pronto. Bom dia a todos, senhoras e senhores. É com grande alegria que damos início à 9ª edição da Sexta Jurídica, uma iniciativa da AJUFBA e também da nossa escola, a EJUFBA, que vem se consolidando como um evento, um importante espaço, né, de reflexão, atualização e diálogo jurídico. Então, em nome da AJUFBA, eu saúdo com satisfação os magistrados aqui presentes, os membros do Sistema de Justiça, advogados, servidores, professores, estudantes e todos aqueles que nos acompanham aqui presencialmente, mas também por meio do canal da AJUFBA no YouTube. O tema de hoje que nós selecionamos, a causa nos contratos, ocupa uma posição de destaque na teoria geral do direito privado e permanece extremamente atual, num contexto de transformações digitais, dessas relações sociais, econômicas e tecnológicas,
entendemos importante revisitar a teoria da causa e refletir sobre esses fundamentos do direito privado. É um tema que transcende o plano acadêmico, porque resvala em muitas maneiras no nosso cotidiano, né, na aplicação da justiça, e por isso a enorme alegria de estarmos aqui hoje na presença de dois nomes que eu acho que dispensam comentários, né? O desembargador federal aposentado, doutor Olindo Menezes, que é uma grande referência para a nossa Justiça Federal, em especial para a seção judiciária da Bahia. Foi presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região no biênio 2010-2012. Como dito já anteriormente, mestre e doutor em Direito, professor por vocação. Doutor Olindo construiu uma trajetória marcada pela excelência intelectual, pela serenidade e também pelo compromisso com a magistratura. Eu estava falando um pouco mais cedo com Roberta e vou me permitir fazer uma lembrança pessoal em relação ao doutor Olindo. Foi ele o presidente da nossa banca de concurso e, quando ingressei na magistratura federal, era também o presidente do tribunal. Então, ele fez com todos os integrantes da nossa turma uma acolhida muito generosa, palavras de incentivo, mas principalmente um exemplo de elegância institucional. E por isso, doutor Olindo, o senhor merece assim uma memória muito especial na trajetória de todos os integrantes da minha turma e na minha em especial, tá? Por isso, a sua presença aqui ultrapassa para mim, em especial, esse aspecto acadêmico, é um motivo de muita alegria também e gratidão. E ao nosso lado aqui, também a nossa desembargadora federal, Nilza Reis, cuja trajetória também inspira as nossas gerações de juristas, de alunos, de magistrados. É uma professora querida, admirada, formou inúmeros profissionais de direito e nos toca com a sua sensibilidade, a sua generosidade, a sua humanidade, né? Então, nunca é demais te homenagear, Nilza, e agradecer pela sua presença entre nós e reconhecer a sua relevância, que segue firme aqui como farol, como eu já coloquei anteriormente aqui, entre nós. Então, ter a oportunidade de ouvir e dialogar sobre esse tema com essas duas referências no direito civil é objeto de muita alegria para a JUFBA e para a EJUFBA. Eu agradeço, então, a presença de todos e desejo que nós façamos uma manhã bem profícua, com debates qualificados, agradecendo uma vez mais a direção do foro, que nos acolhe, nos ajuda na organização desse evento, e toda a diretoria da JUFBA e da EJUFBA. Estou vendo a presença aqui da nossa ex-diretora, a doutora Sandra. Muito bom vê-la. Então, que seja uma manhã maravilhosa para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos, um bom evento a todos, e eu declaro aberta a 9ª edição da nossa Sexta Jurídica, hoje realizada numa sexta. Conseguimos. Bom dia. Passo a palavra, então, ao desembargador Olindo Herculano Menezes. Bem, bom dia. Eu quero cumprimentar a doutora Luísa, que já conheço, aliás, muitas vezes aqui me conhece dos concursos. Cumprimentar a Associação de Juízes Federais da Bahia pela iniciativa. É sempre bom ter iniciativa de alguma coisa, mesmo que não tenha assim um ibope muito grande. Vale a satisfação de refletir, etc. Então, eu cumprimento a todos, doutora Nilza Reis, responsável pela doutora Dayana, foi também no concurso que eu presidi. Algumas vezes depois me falaram, doutor, isso era o terror dos concursos, né? Então, mas a vida vai passando e mostrando que eu não sou esse endiabrado todo. Pois bem, gente, eu passei a minha vida, grande parte da minha vida, lidando com o direito civil. Fui professor de direito civil aqui na Católica, aqui, na Federal e na Universidade de Brasília. Então, quando a gente passa muito tempo se aproximando todos os dias com o assunto, a gente se apaixona por ele. E quando a gente se apaixona por uma coisa, a gente não gosta que ninguém fale mal dela, né? Então, o direito civil, hoje, eu lembro que numa aula do doutorado lá em Brasília, aquelas mudanças, mais mudanças, mais mudanças, aí eu falei para o professor Luiz Lobo, professor,
Quando eu ouço essas coisas, em relação ao direito civil, me sinto assim como aquela música de Chico Buarque que diz: tem dias que eu me sinto como quem partiu ou morreu. É porque é tanta mexida, tanta alteração assim, sem maior reflexão. Então eu vou aqui falar de um assunto, que é um assunto até difícil de explicar em sala de aula. Às vezes, quando eu falo, os alunos ficam assim, uma certa cara de paisagem desse assunto. Mas eu vou trazer esse assunto aqui para a gente refletir. É a causa do contrato. Começo com algumas observações sobre situações jurídicas que, já incorporadas à nossa consciência jurídica, parecem óbvias, a dispensar teorização e aprofundamento. Quem pretenda fazer circular a riqueza de forma onerosa, celebra a compra e venda ou a permuta. Se a pretensão consiste em fazer uma liberalidade, pratica-se o contrato de doação. Se a finalidade é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, pratica-se o comodato. Quem busca prevenir-se de riscos em relação à sua pessoa e aos seus bens, lança mão do contrato de seguro. Quem busca o financiamento de investimentos produtivos, celebra o contrato de leasing, etc. Embora a tecnologia contratual não disponha de modelos para todas as intenções negociais, não se pode, salvo exceção legal, como é o caso da propriedade fiduciária, em que transfere a propriedade resolúvel da coisa móvel infungível, que o devedor, com a finalidade de garantia, transfere ao credor. Uma exceção a esse princípio. Não se pode, vem dizendo, fazer uso de um contrato pelo outro. O instrumento jurídico do qual se serve as partes deve ser adequado ao propósito que tem em vista, para que mereça proteção jurídica. Sendo o negócio jurídico um instrumento da vida econômica, o propósito no qual é empregado tem importância fundamental. O contrato, construção da ciência jurídica que expressa de forma sintética uma série de princípios e regras de direito, não constitui um conceito que possa ser entendido na sua essência íntima, apenas na sua dimensão exclusivamente jurídica, como uma realidade autônoma. O contrato, na sua funcionalidade, na vida das pessoas e das coisas, espelha sempre uma realidade exterior a si próprio, consistente numa operação econômica, que são os interesses que constituem a sua substância real, explícita ou implicitamente. A operação a qual o contrato confere uma vestimenta exterior ou força legal. A força legal obrigatória da operação econômico-social deriva, óbvio, do ordenamento jurídico. Como é do nosso sistema, e todos nós sabemos, o contrato tem força de lei entre as partes. Isso é dito, inclusive, expressamente pelo Código Civil francês. Não temos no Código Civil um artigo dizendo que o contrato tem lei entre as partes, mas ninguém duvida que essa é a realidade. Portanto, somente quando o contrato ostentar uma razão justificadora, pois a autonomia privada exige uma justificação objetiva para ser reconhecida pelo ordenamento jurídico. Essa razão justificadora da avaliação do contrato, tendente a aferir se é merecedor de tutela jurídica que confere funcionalidade à liberdade contratual, é o que se denomina de causa, que não se confunde com a causa da obrigação, nem com os motivos do contrato. A liberdade contratual será exercida, diz o Código Civil, nos limites da função social do contrato. A causa, portanto, é a função econômico-social do contrato. Essa é a teoria objetiva da causa, como a gente vai ver daqui a pouco. A razão econômico-jurídica de um ato, o fim típico a que se destina no ordenamento jurídico. Funcionalidade que tipifica os contratos. E, nesse sentido,
está incorporado ao sistema civil, ainda que não previsto expressamente no artigo 104, quando traça os elementos de validade do negócio jurídico. Portanto, cada contrato tem uma função econômica própria, que justifica a proteção jurídica. Tem, portanto, uma causa. Tipificam-se dessa forma, os negócios jurídicos caracterizados pela sua função econômica e na impossibilidade de prática regular de todas as modalidades possíveis e imagináveis, é facultada a realização de outros negócios não tipificados, os contratos atípicos, e, como sabemos, usam parcelas prestacionais de contratos já existentes ou não, ou nas duas opções. Contrato não tipificado, cuja significação jurídica, para saber se merece proteção e se realmente vincula juridicamente as partes, é aferida pelo propósito negocial, causa final. O propósito negocial exerce influência na vida da relação jurídica que foi estabelecida, determinando sua frustração ou modificação, alterações ou a própria extinção do vínculo. Com essa função, a causa passa a ser um requisito útil, particularmente como meio de recusar proteção jurídica a negócios sem significação ou ilícito. A causa, portanto, tem também utilidade de dar proteção aos contratos atípicos, com relação aos quais a lei admite uma causa genérica para os negócios jurídicos, dando-lhes, em tese, a função de instrumentos de composição de interesses dignos de proteção jurídica e permitindo que a autonomia privada seja limitada e fiscalizada. Então, nos contratos atípicos, a causa, o propósito é aferido para ser fiscalizado e auditado para saber se ele faz jus na proteção jurídica. Os motivos íntimos que acionam a vontade das partes são, em regra, irrelevantes, nada tendo a ver diretamente com o problema da causa. A ordem jurídica interessa-se, entretanto, pelo propósito dos negociantes. É considerado válido e eficaz o negócio somente quando não tem a finalidade ilícita ou imoral. A causa final ou impulsiva é, em suma, levada em consideração, influindo como essencial requisito na validade e na eficácia do contrato. A causa, como função típica do contrato nos domínios da autonomia privada, como a razão jurídica justificadora do negócio, e aqui essa é uma expressão da professora Maria Celina Bodão de Moraes, a causa não se confunde com as representações subjetivas das partes a celebrar, o motivo do contrato. No contrato de compra e venda, a troca de vantagem, o recebimento do preço e a entrega do bem constitui a causa da obrigação, ou causa de atribuição patrimonial, ou causa eficiente. Mas a causa do contrato, a causa final, é a circulação de bens, da riqueza, de um para outro patrimônio. Essa é a função econômico-social típica, o mesmo ocorrendo com a permuta. Quando as razões que justificam a transferência de riqueza projetada pelas partes se revelam inexistentes, a operação perde qualquer sentido dentro da sua finalidade, podendo-se dizer que falta causa ao contrato. É o que se dá, por exemplo, quando alguém adquire uma coisa que já lhe pertence e que, equivocadamente, julga ser da propriedade do vendedor. Falta o próprio pressuposto da troca entre a coisa e o preço, ficando a operação privada de sentido. As atribuições patrimoniais são a prestação e a contraprestação. Mesmo sendo a causa eficiente, não constitui fins típicos em si mesmos, separados de um interesse socialmente plausível e controlável que as determinem. Esse interesse, o propósito dos contratantes, é que constitui a causa, a função econômico-social dos contratos, que reclama reconhecimento jurídico. Se o contrato tem uma função social, ele passa a ser socialmente útil, de forma a que mereça tutela do sistema jurídico. A causa não constitui um elemento externo do contrato, senão um momento inscindível do preceito do negócio, síntese dos seus elementos essenciais como uma totalidade funcional.
Sua eventual falta ou a sua ilicitude conduz à sua nulidade, ou mesmo à sua inexistência. Porque o contrato é sempre essa frase de Karl Lares, é uma totalidade dotada de sentido. Corrente doutrinária, ancorada em alguns sistemas, entende que a causa constitui um dos requisitos do contrato. Mas a sua conceituação é muito polêmica. Nos sistemas que a omitem, tende a prevalecer o entendimento de que se trata de uma figura que traz ao direito contratual mais obscuridade do que clareza, dividindo os estudiosos em causalistas, depois vamos dizer os anticausalistas, em duas correntes: a teoria subjetivista e a teoria objetivista. A teoria subjetivista, também conhecida como teoria psicológica, deve-se aos juristas franceses Domar, formulador, e Potier, continuador, aos quais se atribui a paternidade do Code Napoleão, que incorporou aos seus dispositivos o requisito da causa, com uma das 4 condições essenciais para a validade da Convenção, passando às legislações, inclusive o Código Civil da Itália de 1865. Ainda que o Código Civil francês tenha incorporado nos seus dispositivos o requisito da causa como uma das condições essenciais para a validade de uma convenção, artigos 1108 e 1131, o que perdurou por mais de 200 anos, aquele texto legal foi alterado pela Ordonnance 2016-131 de outubro de 16, para excluir a controvertida noção de causa como elemento essencial ao contrato. Portanto, a gente usa o Código Civil francês como uma tábua de salvação e depois de 200 anos eles resolveram tirar. Mas resta o Código Civil italiano, se é que a gente precisa sempre de uma referência positiva. Segundo essa teoria, estou falando da subjetiva, que busca a raiz no antigo direito romano, a causa é o motivo típico do contrato, que não se confunde com os motivos individuais dos contratantes, que, com fins remotos, variam indefinidamente e são indiferentes ao direito. Esse motivo típico, fim próximo ou fim típico, constante de cada tipo de contrato jurídico, negócio jurídico, seria a contraprestação nessa teoria, a carga da outra parte. A causa do contrato, nessa perspectiva, seria a obrigação assumida pela outra parte. Na compra e venda, a causa da obrigação, do vendedor de entregar a coisa residiria na obrigação de pagar o preço por parte do comprador. E a do comprador na obrigação de pagar o preço ao vendedor para receber a coisa. Nos contratos sinalagmáticos, com prestações recíprocas, como a compra e venda, a alocação, a troca de vantagens constituiria a causa, segundo essa concepção. Já nos contratos sem contraprestação, como a doação, a causa residiria no ânimo de liberalidade. E nisso, segundo os opositores, a causa confundir-se-ia com os motivos do contrato. Houve aqui um professor baiano, professor da Universidade Católica, de Abreu, Nilson, ele tem um livro sobre negócio jurídico. É um livro pioneiro. Tem algumas noções assim, já um tanto ultrapassadas, mas ele diz lá o seguinte: uma pessoa que mora, por exemplo, em Irará, precisa botar os filhos para estudar em Salvador. Então ele vende aquela casa que ele tem lá e compra um apartamento em Salvador. O motivo subjetivo pelo qual ele agiu foi a necessidade de proteger os filhos. Mas esse motivo não interessa ao direito. Por que eu vendi uma coisa? É um problema da minha consciência. Então, se a gente, visto esse tema da causa na noção subjetiva com mais proximidade, constata-se que a teoria subjetiva trata na causa da obrigação e não da causa do contrato. Nos contratos, como já notado, ocorre o que se chama de atribuição patrimonial, isto é, o benefício suscetível de avaliação pecuniária obtido pelas partes e que constitui a contraprestação.
Portanto, os subjetivistas tratam da causa de atribuição patrimonial, ou causa da obrigação, e não causa do contrato. Toda atribuição patrimonial deve ter uma causa justificadora, consistente na contraprestação, sob pena de ocorrer enriquecimento ilícito. E, nesse sentido, o Código Civil fala em causa nos artigos 104, 140 e 876, nesse uso de forma implícita. Trata-se da contrapartida de uma das obrigações, crédito e débito, também chamado de causa eficiente ou causa final impulsiva, dos escolásticos. Para a teoria objetivista, que é a outra vertente, dominante nos dias atuais, a causa do negócio jurídico não é o escopo subjetivo pretendido pelo contratante, no caso concreto. A contraprestação que um dos contratantes se propôs a obter por meio da prestação, tanto mais que essa visão destrói a unidade do contrato, ao considerá-lo sob o ponto de vista unilateral. A ser assim, a causa seria mesmo um elemento dispensável. A causa, diferentemente, reitere-se, é a função econômico-social típica do contrato, que lhe confere fisionomia particular, síntese dos seus elementos essenciais, como totalidade e unidade funcional, em que se manifesta na autonomia privada. Cada contrato tem uma função econômico-social. Estou sendo um pouco repetitivo nisso para enfatizar. No âmbito da autonomia privada, função que ele determina um conteúdo mínimo necessário e que, sendo invariável em cada tipo, o identifica e torna possível de proteção jurídica. A função, conquanto imutável no mesmo tipo de contrato, varia nos diversos tipos. Constituem causa dos contratos. Prover a circulação de bens. Prover a prevenção de risco. Prevenir ou dirimir controvérsia. Conceder um crédito. Constituir um direito real de garantia. Prover uma colaboração, etc. Embora as causas não sejam taxativamente indicadas pela lei, devem, contudo, ser admitidas pela consciência social, como correspondendo a uma necessidade prática legítima, a um interesse social duradouro. No contexto da compra e venda, a compra e venda, para quem estuda direito civil, é o porto seguro. Tudo a gente faz uso da compra e venda. Então, no contrato de compra e venda, a troca de vantagem recebendo do preço por causa da obrigação. Mas a causa do contrato é a circulação dos bens, da riqueza, de um para outro patrimônio. Essa é a sua função econômico-social típica, fazer recircular a riqueza de forma onerosa, ou mesmo valendo com a permuta. Na locação, a causa é a permuta temporária do domínio da coisa por um correspondente pecuniário. Talvez ficasse melhor da posse da coisa. O aluguel. No depósito, o acautelamento da coisa. No mútuo, o empréstimo para consumo de coisa fungível. Mas, muito especialmente, o dinheiro. No contrato de trabalho, a prestação subordinada de serviços. No mandato, a administração de interesses de terceiros. Nos contratos de penhor e de hipoteca, a construção de um direito real de garantia. Na fiança, a garantia do pagamento de uma dívida. Na doação, o enriquecimento alheio, sem uma contraprestação, etc. Essas funções econômicas dos contratos, inseridas no campo da autonomia privada, constituem fenômenos sociais antes de se tornarem, com reconhecimento, fatos jurídicos. Nesse embate entre subjetivistas e objetivistas, a luz é uma posição eclética. Se vocês forem estudar isso, verão que muita coisa que eu estou dizendo aqui tem base no nosso inesquecível mestre Orlando Gomes. Então, ele faz essa observação que eu vou falar. Entre subjetivista e objetivista, a luz é uma posição eclética, determinada especialmente pela necessidade de facilitar a aplicação prática da noção na invalidação do negócio sempre que a causa for ilícita. A concepção dualista admite a causa típica dos objetivistas, essa é a posição dominante, entendendo, todavia, que a função econômico-social de cada tipo jurídico tem que ser examinada à luz do resultado visado pelas partes ao celebrar. Seria uma posição eclética.
A apreciação desse propósito negocial torna-se indispensável para dar sentido à causa. Quando o juiz examina uma relação jurídica constituída para que uma parte propicie a outra um bem da vida em determinada prestação, não se limita a verificar o tipo de negócio a que ela corresponde, para a aplicação do respectivo esquema legal, mas indaga ainda se usaram para conseguir resultado lícito ou ilícito. A validade dos negócios jurídicos pressupõe, portanto, além de uma causa eficiente, a causa final lícita, seguindo-se a negativa de proteção jurídica aos que têm causa e aos que a têm, os que não têm causa e aos que não a têm como que a têm como ilícita. Como quando alguém utiliza de um contrato para alcançar um fim que com ele não pode ser buscado, o fim ilícito, como uma doação para recompensar serviços ilícitos, ou o pagamento do preço menor pelo receptador. A falta de causa pode ser total, desde a origem, como no contrato de seguro sem risco, ou parcial, na desproporção entre os interesses que as partes sacrificam respectivamente, ou mesmo na impossibilidade de prestação, dando ensejo à anulação ou mesmo à rescisão, quando parcial, ou mesmo à resolução, se o fato for superveniente. A gente tem no Código Civil os casos de onerosidade excessiva, que, na minha visão, expressa, quando configurado, uma falta parcial da causa. Nos casos de onerosidade, quando se registra extrema vantagem para outra parte, em virtude do acontecimento extraordinário, pode o devedor pedir a resolução do contrato, com efeitos a partir da aceitação. Em situação semelhante, que indica também falta parcial da causa, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o momento da celebração, poderá o juiz fazer a correção a pedido da parte, de modo a assegurar, quando possível, o valor real da prestação. Então, veja, se esse contrato tem a função social de fazer circular a riqueza, se há essa desproporção dessas riquezas parciais, dá-se uma falta parcial da causa. É lógico que o juiz, quando decidiu uma questão dessa, o juiz não precisa escrever causa. Não falar nada, basta decidir. Agora, as soluções, como dizia o professor Antônio Varela, o jurista ele sai da letra da lei e segue um plano mais elevado para estudar a razão de ser daquilo. E a gente vai ver daqui a pouco com a simulação, que também é assim. Os anticausalistas, eu falei dos causalistas, objetivistas e subjetivistas. Corrente de juristas que contesta a alegada independência da causa considera a noção como uma autêntica inutilidade. É para a gente assim um tapa na cara, a gente falar e a pessoa dizer assim, isso é uma autêntica inutilidade. Não é? O movimento despontou em 1826 com os estudos do jurista belga Ernest, por ocasião da reformulação do Código Civil belga, ganhando a adesão de outros juristas. Para essa corrente, o conceito de causa como função econômica e contábil confunde-se com o objeto ou com o consentimento. Mas, ao que entendem os objetivistas, isso não ocorre, jamais. A função do contrato, que na terminologia técnica legitimada pela tradição denomina-se causa, liga-se ao conteúdo do negócio, sem, contudo, com ele se identificar. O conteúdo do contrato é um preceito da autonomia privada com a qual as partes pretendem regular seus interesses, o que não se confunde com a sua função. Também não se confunde com o objeto do contrato. Nos contratos sinalagmáticos, a causa não é, falei várias vezes, um ou outro dos objetos permutados entre eles, isoladamente considerado, mas sim a relação comutativa ou associativa que se estabelece entre eles e que se exprime na troca ou na colaboração comum. Basta ver que muitos contratos têm o mesmo objeto e, todavia, diferem sempre quanto às causas que os informam. Doação, mútuo,
pagamento. Por outro lado, a causa pode até não existir para o direito ou tornar-se ilícito, mesmo quando o objeto considerado em si mesmo seja existente. Uma visão meramente descritiva, se a gente olhar o contrato por fora, o objeto do negócio jurídico é representado pelos interesses, que, segundo a ordem social, passa a ser regulamentado pelas partes, ou pelo conjunto dos atos que as partes se comprometem a realizar. Então, descritivamente, numa visão externa, o objeto do contrato seria o conjunto de atos que as partes se propõem a realizar para adquirir um veículo, para tomar um financiamento, né? Porém, numa visão interna, que eu acho mais adequada, mais técnica e analítica, o objeto do contrato é a obrigação, os efeitos jurídicos que o negócio jurídico objetiva. Essa obrigação é a constituição, a modificação ou a extinção da obrigação de direito. Esse é o objeto imediato da prestação. Sempre igual em todos os contratos, que é sempre um débito e um crédito. Um débito e um crédito sem materialização, como conceituais. Então, esse é o objeto imediato. Já o objeto imediato ou indireto é a prestação. Essa sim, sempre específica e concreta. Não apenas um crédito ou um débito não materializados. Porque se eu fico de entregar um carro, uma quantia de dinheiro, isso é um crédito que a outra parte tem. Não é? Um crédito desmaterializado, vamos dizer, conceitual. Portanto, o objeto indireto ou imediato é a prestação sempre específica, como objeto da obrigação, que se expressa em um dar, fazer ou não fazer. Então, a coisa vai baixando para o terreno dos mortais. A prestação, como um débito ou crédito materializado, é composta pela atividade ou pelo resultado da atividade do devedor, que é a entrega real da coisa, do serviço ou do pagamento. O objeto do contrato, portanto, não se confunde com a sua função econômico-social. O objeto do contrato, que não se confunde, não é a prestação nem o seu objeto da prestação. A prestação é objeto da obrigação. E o objeto da obrigação pode ser a entrega de uma coisa ou exercício de uma atividade, ou a transmissão de um direito. Sempre a compra e venda. Vamos baixar isso na compra e venda. Na compra e venda, por exemplo, a constituição da obrigação de entregar a coisa ou preço, o crédito e débito, é objeto do contrato. É a obrigação. A entrega singular da coisa ou do preço é objeto da obrigação. A coisa ou o preço, com bens da vida, na reta final, em si mesmo, constitui o objeto da prestação. Em síntese, o objeto do contrato, igual a todos os contratos do mesmo tipo, eu digo igual porque é sempre um crédito e um débito. Não importa a identidade do bem da vida, é sempre um crédito e um débito. Portanto, é sempre igual. É a obrigação. O objeto da obrigação, esse sim, específico, singular, concreto, criado pelo contrato, é a prestação. O objeto da prestação, desculpe tanta repetição, é a coisa, o preço, que é isso que nos interessa. Na lição de Serpa Lopes, o objeto do contrato tem por conteúdo a formação da obrigação. Isto é, constituí-la, modificá-la ou extingui-la. O objeto da obrigação é sempre uma prestação, um dare, um facere e um prestare, a qual, a seu turno, é composta por uma atividade ou um resultado de uma atividade do devedor. Serpa Lopes é um autor antigo, falecido, tem todo um curso de Direito Civil fantástico, mas os autores vão ficando para trás, né? Eu tinha todo o curso dele, e comigo aconteceu uma coisa curiosa. Quando eu me aposentei, eu tinha tanto livro e não sabia o que fazer deles. Minhas filhas não queriam livro velho, nem tinham onde botar. Então eu doei grande parte da biblioteca, mas muitos deles, como se eu estivesse arrancando de mim um pedaço, né? Então, Serpa Lopes eu tive que doar. Livro fantástico. Então, eu me louvo aqui no mestre Serpa Lopes.
O Código Civil de 1916, seguramente por influência de Cláudio Bevilacqua, anticausalista, não acolheu a causa do contrato como elemento jurídico, embora faça referência ao termo diretamente nos seus artigos 90 e 1664. Esse último, dizendo, acerca da nomeação do herdeiro ou legatário que se podia fazer por certa causa. E a pressupõe no artigo 964, quando diz que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. O 1092, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprir sua obrigação, pode exigir o implemento da outra, a famosa exceptio non ad implete de contrato. O artigo 82 daquele código, que é o atual 104, ao indicar os elementos de validade do negócio jurídico, não a menciona. Quando o Código da Lei da Causa, falo no sentido de causa-motivo, causa de atribuição patrimonial, que a gente já viu. É nesse sentido que o Código Civil fala em causa nos seus artigos 104 e 876. O Código Civil combina a nulidade do Código para a simulação. Artigo 176. Que encerra um negócio jurídico que se caracteriza pela falsa causa. Se a lei já combina a nulidade, pode-se dizer que seria necessário invocar a questão da falsa causa como função econômica social para privar o negócio da sua validade ou da produção dos seus efeitos. Mas a realidade é que a essência desse preceito nulificador da simulação é a falsa causa. Em decisão muito conhecida, o Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de utilizar expressamente o conceito de causa no âmbito da discussão sobre a qualificação do contrato de leasing, que é o arrendamento mercantil, na compra e venda de veículos. As financeiras vinculadas às revendedoras de automóvel utilizavam o contrato em larga escala, não como um aluguel com opção de compra, como é típico do leasing, e sim como uma compra e venda com o pagamento do valor residual no início do contrato. Seria uma forma mais barata de financiamento, considerada as outras opções no mercado. A gente sempre procura o caminho mais fácil. Nas minhas aulas eu falava isso, aqui tem uma grama. Não pode pisar na grama. O estacionamento é lá do outro lado. Aí vem aquela dezena de alunos, eles pisam na grama mesmo, porque é mais fácil de chegar ao estacionamento. Não é? Então, as pessoas podiam optar por uma alienação fiduciária garantida, por um crédito direto ao consumidor, que tinha juros mais altos, então optavam pelo leasing, que não foi feito para isso, não foi pensado para isso. O leading case se deu no RESP 181 e 95. Um voto com todo o ministro Rui Rosário de Aguiar. Assim emendado. Leasing financeiro, valor residual, pagamento antecipado. A opção de compra com o pagamento do valor residual no final do contrato é uma característica do contrato de leasing. A cobrança antecipada dessa parcela, embutida na prestação mensal, desfigura o contrato, que passa a ser uma compra e venda a prazo, com o desaparecimento da causa em prejuízo do arrendatário, precedente do Superior Tribunal de Justiça. Em 2002, tão firme estava a decisão sobre a desfiguração da causa do leasing, que chegou a ser simulada pela segunda seção, que julga o direito tributário. Nesses termos, a cobrança antecipada do valor residual descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, transformando em compra e venda da prestação. Haveria um desvio da causa. Quando as empresas, no arrendamento mercantil, aquelas prestações pagas, ela desconta do seu lucro, do cálculo do seu lucro, pesos operacionais. Então, como o STJ estava cuidando de tributo, decidiu dessa forma. Como a primeira seção da área de direito privado decidir de forma contrária,
na concepção de que a vedação do artigo 11 da Lei 6.099, esse artigo dizia que não podia utilizar compensações pagas antecipadamente, porque isso desfiguraria o contrato. Mas isso para fins tributários, porque o mote era o uso daquela despesa como despesa operacional no cálculo do imposto. Muito bem. Então, disse o STJ, agora é a primeira sessão, que aquela vedação do artigo 11, parágrafo 1º da Lei 6.099, de 97, botou um número aqui, somente opera no âmbito do direito fiscal, não incidindo no campo do direito privado, não opera o princípio da livre convenção. Como fosse assim decidido pela primeira sessão, a Corte Especial, no julgamento do ERES 289.649, decidiu nesse sentido, da primeira sessão, e editou outra súmula, dizendo o contrário. Agora a súmula 293 diz: a cobrança antecipada do valor residual não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. O valor residual garantido não se confundiria com a opção de compra. Essa é a posição do Superior Tribunal de Justiça, até onde eu sei. E às vezes as coisas mudam, né? De toda forma, seja como for, seja como decidir a primeira ou a segunda sessão, o fato é que as duas súmulas cuidaram da requalificação do contrato através da causa. Para a gente não dizer que a causa é uma coisa assim, que você ouviu falar num pesadelo. O STJ cuidou, não é? Para a requalificação do contrato. A primeira, para considerar a cobrança antecipada do RVRG, desqualifica o lícito, transformando em compra e venda. A segunda, para revogar a nova qualificação e entender que a causa continua a despeito daquela cobrança antecipada a ser de arrendamento mercantil. Se lá houver divergência a respeito da constituição da causa, mais ainda pode ocorrer a respeito da sua utilidade, como elemento autônomo dos contratos e dos negócios jurídicos, o que, todavia, não invalida a discussão do tema. Sempre que se estuda um tema jurídico com mais profundidade, isso ocorre muito com a gente que leciona, que tem que aprofundar as coisas, para falar para pessoas que não têm aquela aproximação ainda. Então, sempre que a gente estuda esse tema, em termos de noção, filiação doutrinária, comparação e utilidade, a impressão é que as certezas vão dando lugar às dúvidas. Dúvida que estimula novos estudos. Historicamente, o direito civil foi a primeira regulação dos interesses particulares e, durante muito tempo, a única, tornando-se, em consequência, na observação de Henri de Paz, o depositário tradicional de toda a história das relações jurídicas entre os indivíduos. É do mesmo autor a nota de que ninguém se faz verdadeiro jurista sem ser consumado civilista. Como afirma a doutrina, nas duas maneiras de analisar os fenômenos jurídicos, a primeira individua as linhas reconstrutivas do dado positivo, atende-se a um dado do ordenamento jurídico. Seria um momento dogmático. A segunda maneira de analisar, voltada para a extração dos conceitos jurídicos formais, procedendo a uma construção geral no conjunto das categorias lógico-abstratas, preconcebidas ou mesmo independentes em relação ao elemento positivo. Caminho que estou pretendendo percorrer nesse trabalho aqui, para compreender o elemento causal e para conferir generalidade e lógica e a necessidade e utilidade da noção da causa, ainda que não prevista no Código Civil. Nessa concepção de imprescindibilidade da causa, o ordenamento jurídico brasileiro não dá guarida a negócios abstratos, sujeitos tão somente à vontade das partes, exigindo, ao contrário, que os negócios jurídicos sejam causais, cumpridores da sua função social. Quando falo de negócio abstrato, que o ordenamento não tolera, não me refiro, quero chamar bem a atenção a isso,
aos negócios cartulares, denominados abstratos ou formais, que têm eficácia com a abstração da causa, que de fato não deixa de existir aqueles em que há a prevalência da forma sobre a causa. O negócio jurídico pode ser produtivo de efeito jurídico somente quando avaliado pelo razonamento jurídico. E às vezes eu falo assim, você vem numa fazenda, 200 mil reais, e troca esse dele em várias notas promissórias, e as negocia no mercado. Quem recebe as notas e as recebe, lógico, estou no pressuposto que seja um negócio, como é que chama? Lícito. Não interessa a ele saber de onde vieram aquelas notas promissórias, porque prevalece. Mas não é que não existe a causa, ela existe, mas não precisa ser chamada ao plano a cada momento. No preceito intertemporal do Código Civil, nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos contratos. É um artigo difícil. E na proposição da professora Maria Celina Bodão de Moraes, que é uma fantástica doutrinadora, o propósito do artigo 421 do Código Civil, quando a lei determina a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato, a expressão em razão serve a opor justamente a autonomia privada à utilidade social. Senhoras e senhores juízes federais, agradecendo pela cortesia do convite, espero que essas observações em torno de um tema reconhecidamente complexo e quiçá distante do dia a dia da Justiça Federal, sirvam de reflexão a quem interessar por. Então, muito obrigado pelo convite e desculpe se me excedi do tempo. Agradeço, doutor Olindo, pela sua exposição e as reflexões compartilhadas essa manhã. E passo agora a palavra à excelentíssima senhora desembargadora federal, doutora Nilza Maria, aposentada doutora Nilza Maria da Costa dos Reis, para que, então, na qualidade de debatedora, apresente as considerações. A doutora Nilza, professora da Universidade Católica de Salvador, da Universidade Federal da Bahia, da Escola Superior da Magistratura da Bahia, procuradora regional do INSS, advogada militante até 1993, quando ingressou na magistratura federal, tendo se aposentado como desembargadora federal vinculada ao TRF da Primeira Região. Também idealizou e implementou na Maioria dos Estados do Brasil o projeto Eleitor do Futuro, Educação Jurídica para a Cidadania, tendo atuado no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia como juíza e também como corregedora eleitoral. Com a palavra, doutora Nilza. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentá-los, profundamente emocionada por voltar a esta casa, que foi minha casa e espero que seja ainda, durante muitos anos, né? E dizer ao desembargador Olindo Herculano que ele fez um milagre extraordinário. Conseguiu falar da causa num tempo que eu jamais conseguiria, porque, para mim, eu resumiria a causa em 2 palavras, irrelevante, que é, né? Mas, de qualquer sorte, eu não vou aqui tomar o tempo de vocês, nós com certeza já estamos perto de meio-dia, ou já deve ser meio-dia, não sei. Mas eu gostaria de fazer algumas colocações aqui. Como nós vimos, o doutor Olindo falou sobre isso, o direito reconhece às pessoas, sejam físicas ou jurídicas, o poder de provocar efeitos jurídicos através de certos atos e negócios, fazendo surgir relações concretas, às quais a lei confere eficácia, e que são desejadas e aceitas ou reguladas de forma abstrata pelo ordenamento jurídico. A causa, me parece, ser mesmo um pesadelo, doutor Olindo. Pela sua própria fala, nós podemos verificar que não existe uma posição efetiva e única em relação à causa. Não é? Fala-se de causa eficiente, causa final, mas o que é a causa? Então, muitos doutrinadores dizem que a causa é a função social
do negócio, e outros dizem que é a finalidade, o fim usual que o negócio evidencia e que está amparado pelo ordenamento jurídico, no caso aqui, pátrio brasileiro. Eu não vou me alongar, mas gostaria de lembrar a questão pertinente às diferenças existentes entre os motivos que foram referidos pelo desembargador Olinda Herculano e o que a doutrina chama de causa. Então, eu trago aqui à baila um exemplo de motivo oferecido pelo professor Pablo Stozzi, quando ele diz: se eu resolvo presentear minha noiva doando-lhe um perfume, a causa do contrato, leia-se negócio jurídico, é a liberalidade, enquanto o motivo é o amor que sinto por ela. Portanto, a causa da doação é a própria liberalidade, é o resultado jurídico próprio do negócio, o seu fim, afinal. Mas como o grande mestre Orlando Gomes sempre nos socorre, porque o desembargador Olinda Herculano referiu o artigo 104 do Código Civil, eu queria fazer uma indagação a ele, lembrando o ensinamento desse mestre, quando afirma que, formando categoria excepcional, surgem os negócios jurídicos de motivo relevante. Observe, se nós formos estudar a causa, os doutrinadores vão citar os motivos, e embora fale assim, em regra, geralmente, eles são pessoais e são irrelevantes para o direito. Mas o professor Orlando Gomes anota a existência de motivos relevantes. É diferente daquele motivo subjetivo, né, que fica no mundo psicológico do seu operador, do seu idealizador. Então, diz ele aqui, os negócios jurídicos têm motivo relevante quando o motivo é expresso como razão determinante do negócio. 2, quando declarado como condição de validade do negócio. 3, quando, pelas circunstâncias, a parte verifica que é de importância fundamental para quem está do lado oposto. 4, quando pode ser reconhecido como decisivo para a conclusão do contrato, constituindo-se na base do negócio. À vista dessas exceções, eu indago a Vossa Excelência, desembargador Olinda Herculano, se as previsões contidas no artigo 140, o que ele diz do Código Civil? Ele diz assim: o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. E do artigo 164, inciso 3º do mesmo diploma legal, que diz: é nulo o negócio quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Então, a minha indagação é se esses dispositivos podem ou não conduzir a questão à causa ou advingar entendimento no sentido de que, nesses preceitos, há os motivos relevantes referidos pelo professor Orlando Gomes, que o legislador, nestas duas hipóteses, resolveu excepcionar. Essa é a minha indagação. Eu estava aqui cuidando de uma foto e, desculpe, não... Não, veja, o artigo 104 do Código Civil diz assim: o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando expresso como razão determinante. 104. O 166, 3, inciso 3, diz assim: é nulo o negócio jurídico quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Então, a minha pergunta é: se esses preceitos devem ser conduzidos à causa do negócio ou aos motivos relevantes referidos pelo professor Orlando Gomes? O primeiro, eu acho que normalmente os motivos, por exemplo, a pessoa comprou o perfume porque amava a namorada. Então, o fato dele podia comprar perfume sem amar a namorada. Então, a riqueza circulou. Agora, essa questão do artigo 104 são aquelas coisas que são irrelevantes, mas são citadas no contrato como causa do negócio. Aí se dá o seguinte exemplo: você vende uma projeção, um terreno, porque você
quer ter um apartamento com vista para o mar. Você só vendeu aquela projeção porque você queria isso. Então, isso, em princípio, seria irrelevante. Mas, como foi expresso no contrato, ele pode ser causa de nulidade. Como seria também se você vendesse esse terreno, uma consultora vai fazer um prédio e vai lhe propiciar 2 unidades com vista para o mar. E ela, no meio, resolve fazer um supermercado. Então, ela, embora aquela causa, em princípio, fosse irrelevante, neste caso, ela dá ensejo à nulidade. Né? O outro é o 166. Aí, a gente já viu aqui que a sindicância da causa leva a que se negue proteção aos negócios ilícitos. Se a pessoa celebra um contrato aparentemente normal, com um motivo ilícito, eu vou dar um exemplo meio para dar curva aqui, uma pessoa contrata outra para eliminar o seu adversário. É uma prestação de serviço totalmente ilícito. Então, esse motivo é nulo, porque a causa leva a que não se dê proteção a negócio jurídico que tenham, eu chamo esse motivo aí de propósito negocial, que é o que a gente usa nos negócios atípicos, ilícito ou imoral. Né? Agora, Nilza, essas discussões não acabam nunca, sabe, né? Sempre tem uma objeção, mas eu sempre digo assim, quando as coisas são complicadas, a gente vai procurando aquelas pedras que a gente pisa e elas não afundam, para você ir andando. Então, eu faço assim, procuro refletir e fico com aquela noção que, na minha maneira de ver, não afunda. Mas sempre tem esse artigo que você falou aí, lógico, esse propicia, mas eu acho que é só pensar qualquer razão de ser do contrato, e além dessa, vamos dizer que seja uma cumprimento, além da circulação de riqueza, tem esse propósito ilícito no final. E a jurídica não pode tutelar. E hoje, como essa cláusula geral da função social do contrato e a cláusula geral constitucional da dignidade da pessoa humana estão à frente de tudo, então, às vezes, um contrato aparentemente válido e que pode ser eficaz não será por ofensa à sua função social, que é uma outra coisa, assim, muito aberta, é um conceito muito aberto. Então, eu agradeço a sua intervenção enriquecedora e eu quero dizer que eu fui contemporâneo da doutora Nilza na faculdade, ela parece que 1 ano adiante do meu, né? E sempre andamos juntos. Quando fizemos concurso para a faculdade, até já falei isso a ela. Teve o primeiro concurso que eu fiz, a gente, sem experiência, né? Dei a minha aula lá, encolhidinho numa cadeira, então, era Nilza, eu e outro lá. Nilza entra na sala para fazer uma prova oral. Quando Nilza terminou, eu digo, eu estou perdido, totalmente perdido. Ela deu um show, sabe? E ficou no primeiro lugar. Foi admitido, depois eu fiz outro. Não tinha mais Nilza para me atrapalhar. E passei. Né, Nilza? Mas foi muito gratificante a gente andar e tal. Depois Nilza ficou muito... Nilza, acho que, salvo engano, fez um concurso para juiz de direito uma vez e não quis, né? Não quis. E ficou no INSS. Depois veio para a Justiça Federal, chegou ao tribunal. Eu cheguei bem antes. Naquele tempo, a gente chegava ao tribunal novo. Eu cheguei ao tribunal, por antiguidade, com 45 anos. 12 anos de primeiro grau. Hoje, isso é impensável. Porque foi logo depois da composição. Nilza já chegou um pouco depois e hoje está cada dia mais difícil. Mas obrigado, Nilza, pela sua intervenção. Certo? Eu que agradeço a sua participação aqui nesse evento, que é sempre enriquecedor. Né? Na verdade, nós estivemos juntos desde o concurso
que eu fiz para o INSS. Você também fez. Só que você deu sorte foi para o Exército. Eu preferia ter ido para o Exército e não ter ficado na INSS, mas valeu a pena. Tudo, não? Muito melhor. Mas foi ele que foi para o Exército. E Manuel Muricy foi para a União. E eu fui para o INSS. Mas valeu a pena. Tudo valeu a pena na minha vida. Foi maravilhoso ter vivido tudo que eu vivi e ainda viverei, com certeza. Realmente, você lembrou. Concurso, assistente jurídico, barra procurador. Eu passei, fui para o Exército. Falou que eu fui para o Exército. Naquele tempo, era um tempo difícil, eu era advogado em Juazeiro. Aí recebi aquele convite lá. Aí eu falei com o doutor Benedito Carvalhal, que era juiz de direito de coração. Ele falou, ó, era para eu comparecer à 6ª região. Era quem me convocava, era uma pessoa chamada Joseni Marques Freire. Ele falou, ó, não vá sozinho não, o juiz. Não vá sozinho não, então. Aí eu fui sozinho, fiquei lá, descobri que não era a minha praia. Não. Cheguei lá, disseram que eu tinha nível de capitão. O coronel queria que eu fizesse educação física. Eu estava lendo um jornal que não tinha nada para fazer. Ele mandou proibir de ler jornal, que não podia, enfim, essas coisas. Aí eu aproveitei aquele tempo, fiz um concurso para promotor e saí. Né? É bom você lembrar esse tempo. Mas eu descobri quando eu cheguei lá, a gente na faculdade, pintava os militares como se fosse assim, os filhos de Beuzebu. Sabe? Chego lá, verifico pessoas como todos nós, cheias de problema, dívidas, briga, enfim. O ser humano em todo e qualquer lugar, né? Obrigada mais uma vez, a doutora Nilza Reis, pelas palavras. Agradeço essa oportunidade de ouvi-los, né? Estar aqui entre vocês é muito bom para todos nós. E agora eu passo a palavra ao nosso diretor da Escola dos Juízes Federais da Bahia, Júfiba, para a sua saudação e encerramento do evento. Obrigado, cara presidente, Luísa Ferreira, presidente da Júfiba, instituição que os juízes federais da Bahia presentes aqui tanto estimam e tanto reconhecem e trabalham pela sua existência, pela sua manutenção. E temos hoje aqui 2 palestrantes, desembargador Olindo, desembargadora Nilza, prata da casa, onde atuaram aqui durante muitos e muitos anos. Desembargador Olindo na 4ª vara até a ida ao tribunal. Desembargadora Nilza na 8ª vara até a ida ao tribunal. Conviveram muitos aqui com eles ainda em atividade. Prata da casa que retornam hoje, quando nós estamos antecipando a comemoração do Dia do Magistrado. Temos aqui também o colega Salomão, que sucedeu o desembargador Olindo na 4ª vara, atuou na titularidade também, hoje aposentado, mas integrante desta família. E 2 professores debatendo esse tema de direito civil, a causa nos contratos. Afinal de contas, se pode dizer que no princípio era o verbo, no princípio era o direito civil, né? O verbo era o direito civil, é a base do direito. E a EJUFBA, a escola, ela cumprindo esse papel institucional dela de fomentar a formação acadêmica, o debate acadêmico dentro da instituição Justiça Federal, trouxe estes 2 professores de Direito Civil para debater este tema, porque é essencial que nós relembremos, entendamos e rememoremos estas bases do direito. Causa nos contratos, nós discutimos aqui contrato de sistema financeiro, contrato de empréstimo, e muitas vezes é esta filosofia do direito civil, esta base do direito civil que vai nos dar uma solução e vai nos aguçar, entendendo o que se passa, proceder da melhor forma na solução jurídica. Direito civil é algo muito difícil. Eu tive como professores de direito civil, Magdor Olindo e Cara Nilza, os professores Amadis Barreto, Milton Tavares
Garcês Frois, e e tive também Pedro Manso Cabral. Pedro Manso Cabral dizia: Saulo, infelizmente, a gente só consegue entender direito civil depois dos 40 anos, porque a gente só consegue arrumar as gavetinhas na mente depois dos 40 anos. Até os 40 anos a gente entende muito bem direito constitucional, direito penal, mas direito civil precisa de muito esforço, e é por isso que nós estamos aqui tentando arrumar as gavetinhas ainda. Cumprimentar o colega desembargador ali, Scarpa, né? Obrigado. Nós tivemos hoje 50 comparecentes aqui ao nosso evento, fora aqueles que estão acompanhando online na nossa transmissão. Nós temos um canal no YouTube, desembargador. Temos, então, mais alguns outros tantos. Neste dia, que é praticamente o dia de celebração do teletrabalho, né? Sexta-feira, mas nós estamos aqui reunidos porque sabemos que precisamos nos atualizar, precisamos ouvir falar, e hoje viemos aqui estudar e aprender um pouco com os colegas Paulino Menezes, Nilza Reis, sobre direito civil. Eu agradeço a presença de todos os que vieram aqui hoje. Ficamos contentes, em nome da JUFBA e da EJUFBA, com mais esta sexta jurídica, mais esta realização, que teve esta viabilização pela participação, pela oferta, pela disponibilização, né, do desembargador Lindo, da colega Nilza. Agradecemos a eles por virem aqui para compartilharem seus conhecimentos conosco, e temos mais umas 2 sextas-feiras ou 3 previstas até o fim do ano. Eu quero agradecer a presença de todos aqui e declarar, então, por delegação da minha presidente, encerrados os trabalhos de hoje. Então, encerrada essa sessão da Sexta Jurídica. Muito obrigado pela presença de todos.